Olá, você amigo do canal. Sexta-feira eu sempre deixo no grupo do WhatsApp Conquistadores da Longevidade Saudável a Cesta da Saúde, casos reais, casos verdadeiros, ou que eu passei, que eu vivenciei, ou clientes meus. Quero falar hoje quero falar da Maria. A Maria, ela teve problemas com os pais na infância, os pais que amavam ela, tenho certeza disso, mas que estavam passando por uma fase e acabavam descontando, como a gente diz, né? Acabavam cometendo atos de violência mesmo, a tal da surra. E uma dessas surras ficou muito marcado na Maria. Só que a Maria, ela ficou adulta, ela ficou adolescente, ficou adulta, cresceu e aparentemente isso não existe mais. E isso tem uma explicação. O fato de você não estar recordando o tempo inteiro disso. O que acontece é que o nosso cérebro maravilhoso, ele guarda, ele esconde aquilo que nos causa dor. Mas continua existindo, aquela dor, aquela pegada, continua existindo. Mas no dia a dia a gente não lembra, o tempo passou, a gente amadureceu, mas muitas vezes certas situações deixaram marcas profundas. E o que que acontece? Como o nosso cérebro ele está o tempo inteiro rastreando o ambiente para nos proteger, baseado nas experiências que nós tivemos ao longo da vida, o que que acontece? Certas situações fazem com que dispare esse alerta. Então, por exemplo, quando a Maria assistia um programa na TV, ou um noticiário no jornal, ou ficou sabendo de um vizinho que bateu num filho, que, enfim, alguma violência, alguma agressão física assim numa criança, já dispara uma série de reações, uma série de emoções, porque o cérebro naquele momento, nosso cérebro mais instintivo, naquele momento, ele começa a jogar adrenalina no corpo, a gente já fica com a respiração ofegante, a pessoa que tem esse problema já começa a ficar alterado, ruborizado, a respiração acelerada, enfim, efeitos da adrenalina no corpo. Por quê? É chamado isso de gatilho. A Maria, quando assistia um programa, quando presenciava um pai falando um pouco mais alto com uma criança, já o cérebro reptiliano, ou que é a sede do inconsciente, diz: opa, essa história eu conheço, eu passei por esse processo, e aí vem toda uma cascata, porque é interessante entender que o nosso cérebro, essa parte mais instintiva ou inconsciente, ele não tem passado nem presente. Tudo que está acontecendo, para ele está acontecendo agora. Então, quando nós passamos por um processo doloroso que não foi devidamente trabalhado, pode acontecer ao longo da vida de que, muito provavelmente vai acontecer, disparar determinados gatilhos, e aí a gente tem reações muitas vezes que a gente nem imaginava que aquilo faz parte de um registro que nós temos. Felizmente, é possível trabalhar esses registros sozinho mesmo, através de uma meditação, através da reflexão, com uma técnica. Você é capaz de entrar nesse universo interior, seu mundo interior, e reprocessar. O que que é reprocessar? Processar de novo, assistir aquela cena, procurar olhar os detalhes, ver a situação mesmo, até engasguei, olhar a situação e ver todo aquele parâmetro, e cada vez que você olha, o inconsciente, através do cérebro reptiliano, vai reprocessando tudo isso, até chegar um momento que, sim, vai ficar uma recordação desagradável, mas não uma dor, não um trauma emocional, que muitas vezes podemos, através de um trauma ou de várias pancadas emocionais, podemos inclusive levar isso
para os nossos filhos, por exemplo, como uma repetição. Quando o nosso inconsciente não entende uma situação, ele tende a repetir, repetir, repetir e atrair situações análogas àquela, justamente para que você possa se desenvolver e aprender. É como que se a vida nos mostrasse o tempo inteiro situações para que a gente possa superar uma determinada situação, um determinado trauma, uma determinada pegada emocional que ficou mal trabalhada, vamos colocar assim, tá bom? Então, esse é o caso da Maria, que está fazendo o que tem que ser feito. Quando a pessoa não consegue fazer isso por conta própria, é interessante buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta emocional que vai ajudar, vai conduzir, vai dar as dicas para que a pessoa possa resolver os seus problemas. Hoje, então, foi o caso da Maria, foi o caso dessa pessoa que passou por esse processo de trauma e que hoje está trabalhando para resolver isso. Um abraço a todos os amigos do canal.